E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre. Comenta aí o que você achou. Curte o vídeo, isso ajuda bastante. Comenta também, ajuda, compartilha. Manda pra várias pessoas aí, pra engajar a série aí. Já que hoje, o retorno dela, a leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, eu acabei falando que eu ia fazer a parte 7, o capítulo 7, né, de uma outra forma, mas enfim, eu vou voltar ao método tradicional porque é mais fácil. E, bom, também, importante, links na descrição, você vai encontrar os links para apoio financeiro do canal e os links da rede social. Segue lá nas redes sociais, isso ajuda bastante. Links de apoio financeiro você pode apoiar através de Nano, Bitcoin ou Shitcoin, fazendo uma doação de moeda estatal via Pix. Pra quem não sabe, pra quem não tá acompanhando, eu vou deixar também na descrição o link da playlist com a leitura comentada dos 6 primeiros capítulos do livro que eu já fiz. Faz um tempo que eu não faço, faz umas 2, 3 semanas que tá parado, porque eu tava definindo o melhor modelo pra fazer, enfim. Mas eu vou fazer realmente do jeito que eu tava fazendo, enfim, lendo e comentando sobre isso. Por que eu isolei o capítulo 7 e vou falar dele separadamente, quis fazer uma questão separada, porque basicamente esse capítulo 7 é o mais importante capítulo desse livro. E é um dos capítulos mais importantes de livros de teoria ética libertária, porque é onde o Hoppe fundamenta, expõe a questão da ética argumentativa hoppiana. Depois ele vai fazer um outro livro, que acho que é de 1993, 1994, que é o EPP, né, que é Economia e Ética da Propriedade Privada. Se vocês quiserem, se vocês deixarem no comentário, eu faço um complemento desse capítulo, desse livro, complementando, né, no caso, porque lá ele fala mais algumas coisas, então a critério de vocês, deixem aí nos comentários se vocês quiserem. Se vocês quiserem, eu faço uma parte extra nessa série. Mas, enfim, sem mais enrolações, fazendo uma breve recapitulação aqui. O que o Hope discutiu até agora? O primeiro capítulo é basicamente a introdução do livro, então, tipo, não tem muita coisa. É só ele falando, ó, eu vou falar disso, disso, disso e tal. O segundo capítulo é basicamente ele conceituando as coisas que ele vai falar, ou seja, propriedade, contrato, agressão, capitalismo e socialismo. E aí ele vai explicando. O capítulo 3 ele analisa o socialismo ao estilo russo, que é basicamente o socialismo soviético marxista. O capítulo 4 é o socialismo ao estilo social-democrata, que é basicamente o socialismo vigente em praticamente o mundo todo hoje, com exceção da China e algumas ditaduras malucas, tipo Nicarágua, Venezuela, Cuba, algumas assim ainda estão ali, acho que Angola, se não me engano, também está nessa vibe, enfim, a China, né, evidentemente. O socialismo do conservadorismo, que é basicamente o socialismo vigente no Brasil, aqui a gente não é uma social-democracia, a gente é muito mais com um socialismo conservador, é só ver quem é o rei do gado atual, eu estou gravando esse vídeo antes das eleições de 2022, e o rei do gado ainda é o Bolsonaro, então o Bolsonaro é um socialista conservador. E aí no capítulo 6 é o socialismo de engenharia social, o fundamento da análise econômica, ou seja, o Hoppe discutindo essa questão de como analisar a economia e a engenharia social do socialismo. Um belo exemplo de um socialista de engenharia social é o Ciro Gomes. Eu vou deixar também aqui na descrição uma análise dos planos de governo dos candidatos que eu estou fazendo, excepcionalmente. Assistam lá também, isso ajuda. Mas enfim, passando por isso, só um resumão dos assuntos, caso você tenha caído de paraquedas ou que você queira ver só o capítulo 7 de maneira isolada. Seguindo aqui então, vamos lá, vamos abrir o capítulo aqui. Começa na página 123. A justificativa ética do capitalismo e por que o socialismo é moralmente indefensável. Então o Hoppe ele vai atacar na questão ética e na questão moral. Começando aqui. Os 4 capítulos anteriores forneceram razões sistemáticas e evidências empíricas para a tese de que o socialismo como um sistema social não é inteiramente baseado na teoria natural da propriedade. A regra do primeiro que usa é o primeiro que possui, que caracteriza o capitalismo deve ser necessariamente, e de fato é, um sistema inferior no que se refere à produção de riqueza e ao padrão de vida médio. Isso pode satisfazer aquele que acredita que a riqueza econômica e os padrões de vida são os critérios mais importantes na hora de avaliar uma sociedade. E não pode haver dúvidas de que, para muitos, o padrão de vida é uma questão da mais alta importância. E certamente por isso é necessário manter em mente todo o raciocínio econômico exposto anteriormente. De novo, por isso que eu falo, recomendo fortemente seguir a leitura, porque, enfim, o Hoppe parte do pressuposto que você já leu o livro, então eu vou partir do pressuposto que você está acompanhando a série. No entanto, há pessoas que não dão muita importância à riqueza econômica e qualificam outros valores como mais elevados. Felizmente para o socialismo, pode-se dizer, porque dessa forma ele pode silenciosamente esquecer a sua reivindicação original de ser capaz de trazer mais prosperidade à humanidade e, em vez disso, recorrer à afirmação completamente diferente, mas ainda assim mais inspiradora, de que embora o socialismo possa não ser a chave para a prosperidade,
significaria justiça, equidade e moralidade. Todos termos usados aqui como sinônimos. Ou seja, o que o Hoppe está querendo dizer? Isso é basicamente a mudança que o socialismo teve. Lá quando ele surge lá no socialismo russo, a ideia era tipo assim, mano, esse capitalismo é uma porcaria, não produz direito, dá uns erros aí, dá um monte de crise, tem esses argumentos de que o capitalismo causa crise nele mesmo, você vê muito isso na época da crise de 29, era quando o começo do modelo soviético estava acontecendo, e aí basicamente o argumento era, não, vamos fazer o socialismo, que o socialismo melhora o modelo de produção econômica. Então, ao longo dos anos isso ficou falseado por evidências empíricas e evidências a priori. Tratados foram sendo lançados sobre esse assunto. Um dos mais notórios dele, este aqui, Uma Teoria do Socialismo e do Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista. Um dia eu vou trazer a leitura comentada dele, esse livro é muito bom. Esse livro aqui é o terror dos comunistas, é o livro que eles têm quase, acho que é de 1922, se não me engano, 1920, não lembro agora. Mas enfim, ele já tem quase 100 anos, ou já tem 100 anos, e os caras não responderam ainda, então eu vou trazer a leitura comentada dele um dia no canal também. Não é um livro muito grande, como vocês podem ver aqui. Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Basicamente, se você ver pelo índice... Se você desconsiderar prefácio, enfim, essas coisas, vou mostrando ele aqui pra vocês pegarem, tipo, ele vai abrindo o livro, página 58 até a página 123. Então, tipo, é um tratado de mais ou menos 70, 80 páginas. Não é muito grande. Então, tem essa questão. Mas enfim, vamos voltar aqui pro ponto aqui do livro, seguindo com a leitura desse livro, não do outro. O outro deixa pro futuro. E ainda pode argumentar que uma compensação entre eficiência e justiça, uma troca de menos riqueza por mais justiça, é justificada, uma vez que justiça e equidade são fundamentalmente mais valiosas do que riqueza econômica. Essa alegação será estudada detalhadamente neste capítulo. E ao fazê-lo, serão analisadas duas afirmações separadas, mas correlacionadas. Afirmação 1. A afirmação feita particularmente por socialistas marxistas e sociais-democratas, e, em menor grau, pelos conservadores socialistas, de que é possível formular um argumento a favor do socialismo baseado em princípios por causa do valor moral de seus princípios e, mutatis mutandis, que o capitalismo não pode ser moralmente defendido. E afirmação 2. A afirmação do socialismo empírico de que as afirmações normativas deveria, ou tem que, uma vez que não se relacionam unicamente aos fatos, nem simplesmente declaram uma definição verbal e, portanto, não são afirmações analíticas nem empíricas, não são realmente afirmações. Pelo menos não afirmações que possam ser chamadas de cognitivas, num sentido mais amplo, mas meras expressões verbais usadas para expressar ou despertar sentimentos tais como opa, ou ele faz um bagulho de raiva, tipo, entendeu? Tipo, que saco, alguma coisa assim. Ou como diria o de outro, yare, zazer. Só quem é Jojo Fag vai pegar. Mas enfim, nota de rodapé aqui 120. Para essa posição, A.G. Lyle, Language, Truth and Logic, ou seja, o Hoppe referenciando mais um livro aí. Então quem quiser acompanhar, vai lá. Seguindo. A segunda afirmação, a empírica ou pretensão emotivista, como é chamada a sua posição aplicada ao campo da moral, será tratada em primeiro lugar, dada sua maior abrangência. Nota 121. Sobre a posição emotivista, C.L. Stevenson, Facts and Values, ou seja, Fatos e Valores, New Haven, 1963, e Ética e Linguagem, de Londres, 1945. E aí ele faz algumas referências aqui que não muito importa. Enfim, seguindo. A posição emotivista é derivada da aceitação da afirmação central empírica positivista de que a distinção dicotômica entre as afirmações empírica e analítica é de natureza totalmente inclusiva. Isto é, qualquer afirmação, seja ela qual for, deve ser empírica ou analítica, nunca podendo ser ambas ao mesmo tempo. Essa posição, como veremos, acaba por ser autodestrutiva se fizermos uma análise mais minuciosa, assim como o empirismo em geral acaba por ser autodestrutivo. Nota 122 aqui, o Hoppe referencia o capítulo 6, então é uma autorreferência. Se você quiser entender mais essa parte, o capítulo 6. Se o emotivismo é uma posição válida, então a sua proposição básica sobre as afirmações normativas deve, por si só, ser analítica ou empírica, ou então deve ser uma expressão das emoções. Se for tida como analítica, será, então, um mero subterfúgio verbal, sem nada a dizer sobre qualquer coisa real, apenas definindo um som por outro, e o emotivismo seria, dessa forma, uma doutrina vazia. Se, em vez disso, for tida como empírica,
a doutrina não teria qualquer peso à medida que sua proposição central poderia muito bem estar errada. Em todo caso, certa ou errada, seria apenas uma proposição demonstrando um fato histórico, ou seja, como certas expressões foram usadas no passado, o que por si só não fornece qualquer razão pela qual seria esse também o caso no futuro, e, portanto, porque se deveria ou não procurar afirmações normativas que são mais do que expressões das emoções que se pretendem justificáveis. E a doutrina emotivista também perderia todo o seu peso se a terceira alternativa fosse adotada e se uma afirmação do tipo uau fosse declarada como seu princípio central. Pois, se esse fosse o caso, não haveria então qualquer razão pela qual se deveria relacionar e interpretar de certa forma determinadas afirmações e, portanto, se os próprios instintos e sentimentos de uma pessoa não coincidissem com o oba de outra, não haveria nada que pudesse impedi-la de seguir os seus próprios sentimentos. Assim como uma afirmação normativa não seria mais do que o ladrar de um cão, a posição emotivista não seria mais do que comentar latindo sobre o ato de ladrar. O Hope zoando a galera aqui. Essas sacadas dele é muito foda, velho. Ele dá uma zoada de vez em quando que você pega assim e você fala, mano, o que falou isso? O Hope é foda, mano. Eu gosto pra caramba dele. O jeito que ele escreve é muito divertido. Mas não supera o Bastiat. Pra mim é o autor mais divertido da galera do rolê libertário, vamos dizer. Pra mim o Bastiat é um proto-ancap. Por outro lado, se a afirmação central do empirismo e emotivismo, ou seja, a de que afirmações normativas não têm significado cognitivo, mas são simples expressões de sentimentos, for por si só considerada uma afirmação significativa para transmitir que se deveria pensar em todas as afirmações que não são analíticas ou empíricas como meros símbolos de expressão, a posição emotivista então se torna completamente contraditória. Assim, essa posição deve considerar, pelo menos implicitamente, que determinadas ideias, ou seja, as relativas às afirmações normativas, não podem ser simplesmente compreendidas e dotadas de significados, mas podem ser justificativas dadas enquanto afirmações com significados específicos. Consequentemente, deve-se concluir que o emotivismo titubeia, porque se fosse verdade, não se poderia, então, nem mesmo dizer e atribuir significado ao que se diz. Simplesmente não existiria como uma posição que pudesse ser discutida e avaliada no que tange a sua validade. Ou seja, o que o Hope está querendo colocar aqui? Que na prática o emotivismo nessa posição acaba tirando o significado das palavras. Então você não consegue chegar numa conclusão, ou seja, nem mesmo dizer e atribuir significado ao que diz. É como se eu dissesse, sei lá, tipo, isso aqui é um controle, eu sempre uso esse controle como exemplo. Mas aí eu estou falando de controle, sei lá, descrevendo um pato, por exemplo. E aí todo mundo vai olhar e falar, não, mas você está falando de um controle. Não, 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 mas na minha doutrina aqui isso aqui é um pato. Ó, a pata aqui, ó, quack, tá fazendo quack. Então, não. Então, não faz o menor sentido. Né? É isso que ele está querendo colocar, porque você está tirando o significado da palavra e se você tira isso, você não consegue ter uma conversa, porque as pessoas estão discutindo em termos diferentes. Inclusive, isso é muito das razões dos problemas que você tem ao debater com marxistas, basicamente, porque eles usam as mesmas palavras para semânticas diferentes. Por isso que o capítulo 2 é um dos capítulos mais importantes desse livro. Mas, enfim, seguindo aqui. Mas, se for uma posição significativa que possa ser discutida, esse fato então desmente a sua própria premissa básica. Além disso, deve-se observar que o fato de que esta é realmente uma posição significativa não pode nem mesmo ser refutado, como não se pode comunicar e argumentar que não posso. Peraí, como não. Deixa eu voltar aqui. Além disso, deve-se observar que o fato de que esta é realmente uma posição significativa não pode nem mesmo ser refutado, como não se pode comunicar e argumentar que não se pode comunicar e argumentar. Ou seja, o que o Hope está querendo dizer? Que você não pode dizer que você não pode argumentar. Tipo assim, você não pode fazer um argumento dizendo eu sou incapaz de fazer um argumento. Eu sou incapaz de me comunicar. Porque quando você está fazendo isso, você está se comunicando. E aí você está fazendo, nesse caso, uma comunicação e um argumento. Você está querendo dizer que você não consegue comunicar e argumentar, mas você está fazendo isso se comunicando e argumentando. Ou seja, você está numa contradição performática. Aqui, pra quem já é libertário um pouquinho mais velho, já sabe na onde que o Hope vai chegar. Mas vamos seguir aqui que eu vou presumir que não libertários estão pegando isso aqui. Mas prestem atenção nessa parte, que essa parte é muito importante para vocês entenderem da onde que o Hope tira a fundamentação ética dele e por que a fundamentação ética do Hope é irrefutável. Vamos seguir aqui. Pelo menos com o conhecimento atual, tá? Pode ser refutado no futuro, porque eu acredito que nada realmente seja irrefutável per si. O conhecimento humano sempre avança. Cara, a gente já achou um dia que a Terra era plana.
felizmente não mais. Não todo mundo, infelizmente. Mas enfim. Vamos lá. No entanto, isso deve ser pressuposto de qualquer posição intelectual que é dotada de significado e que pode ser debatida em relação ao seu valor cognitivo, simplesmente porque é apresentada numa linguagem e comunicada. Argumentar ao contrário significaria admitir implicitamente a sua validade, a tal contradição performática, como eu coloquei aqui. Somos obrigados, então, a aceitar a abordagem racionalista em relação à ética pela mesma razão que se obrigou a adotar uma epistemologia racionalista em vez de uma epistemologia empírica. Nota 123 aqui. Para as várias abordagens cognitivas em relação à ética, ver K.F. Bayer, The Moral Point of View, ou seja, a moralidade do ponto de vista. Generalizações em éticas, do M. Singer. Lógica normativa e éticas, do Mannheim. Tolman, The Place of Reason in Ethics. Enfim, ele referencia alguns livros aqui, não vou entrar em todos. Vamos seguir aqui. No entanto, com o emotivismo sendo assim rejeitado, ainda estou muito longe, ou assim parece, do meu objetivo definido, que eu divido com os socialistas marxistas e conservadores, de demonstrar que pode ser formulado um argumento baseado em princípio a favor ou contra o socialismo ou o capitalismo. O que eu consegui até agora foi chegar à conclusão de que se as afirmações normativas são ou não cognitivas, isto é, por si só, um problema cognitivo. No entanto, isso ainda parece ser muito diferente de provar que as propostas de normas efetivas podem ser realmente expostas como sendo válidas ou inválidas. Ou seja, o que o Hoppe colocou? Ele estabeleceu aqui toda essa defesa dele, vamos resumir aqui tudo isso aqui para vocês entenderem. Todo esse ponto de abertura dele do capítulo é dizendo que, nessa conclusão que ele chega, chegar à conclusão de que as afirmações normativas são ou não cognitivas, isto é, por si só, um problema cognitivo. Ou seja, que você precisa discutir esses termos dentro de uma capacidade cognitiva. Ou seja, você precisa discutir isso com indivíduos que têm a capacidade cognitiva de entender o que está sendo discutido. Você não pode, por exemplo, discutir ética com um bebê de 6 meses de idade, porque o bebê não tem capacidade cognitiva para entender isso com você. Da mesma forma, você não consegue discutir ética com um indivíduo que esteja em coma por alguma situação. Ele também, momentaneamente, ele está incapacitado de argumentar e ele não vai conseguir discutir isso com você porque ele não tem capacidade cognitiva, no caso do bebê ainda, e no caso da pessoa em coma no momento, para discutir isso com você. Então, esse é o ponto que o Hoppe colocou. Ou seja, ele está querendo dizer que você precisa ter capacidade cognitiva para argumentar. Acho que agora ficou um pouco mais claro. Mas, vamos lá. E aí, por consequência, que ele coloca aqui, né? Normas efetivas podem ser realmente expostas como sendo válidas ou inválidas. Ou seja, você precisa ter capacidade cognitiva para discutir se algo é válido ou inválido. Normas efetivas, né? Ou seja, um comportamento normativo, algo que você pode ou não pode fazer, que é o que ele quer fazer, que é uma ética. O que é uma ética? É um conjunto de regras do que você pode ou não pode fazer. Felizmente, essa impressão está errada e já se conseguiu muito mais aqui do que se poderia imaginar. O argumento anterior nos mostra que qualquer afirmação da verdade, afirmação ligada a qualquer proposição que seja verdadeira, objetiva ou válida, todos os termos usados aqui como sinônimos, é e deve ser feita e resolvida no curso de uma argumentação. Ou seja, ele já está começando a fundamentar a ética argumentativa hoppiana. Vamos chegar lá. E uma vez que não se pode refutar que isto é assim, não se pode comunicar e argumentar que não se pode comunicar e argumentar, e se deve considerar que todo mundo sabe o que significa alegar que algo é verdadeiro, não se pode negar essa afirmação sem afirmar sua negação como sendo verdadeira, tal estrutura foi sagazmente chamada de o a priori da comunicação e da argumentação. Nota 124 aqui que ela é muito grande, mas muito importante. Quem que criou isso? Da onde que o Hoppe tirou isso? Não foi o Hoppe que criou a questão do a priori da argumentação. Ele usou o a priori da argumentação para fundamentar a ética dele. Mas quem criou isso? Apple, que é Transformation der Philosophie, ou seja, transformação da filosofia. Vamos ver o que ele fala aqui. Em particular, é um ensaio, enfim, ele está em alemão, mas vamos lá. Jürgen Habermas também, outra parte em alemão, vamos lá. Mas o que ele coloca como nota de rodapé efetivamente? Observe a semelhança estrutural do a priori da argumentação para o a priori da ação, ou seja, o fato de que, como explicado no capítulo 6,
Não há maneira de refutar a afirmação de que todo mundo sabe o que significa agir, uma vez que tentar refutar essa afirmação pressuporia o conhecimento de como realizar determinadas atividades. De fato, o caráter incontestável do conhecimento sobre o significado da validade das alegações e da ação estão intimamente ligados, ou seja, o a priori da argumentação e o a priori da ação estão conectados. Vamos seguir aqui. Por um lado, as ações são significado da validade das alegações e da ação estão intimamente ligados. Perdão, me perdi aqui na leitura. Por um lado, as ações são mais fundamentais do que a argumentação de cuja existência surge a ideia da validade. Assim como a argumentação é claramente apenas uma subcategoria da ação. Por outro lado, dizer o que foi dito sobre a ação e a argumentação e sobre a sua relação mútua já exige uma argumentação e, portanto, nesse sentido, isso é epistemológico, a argumentação deve ser considerada mais fundamental do que a ação não argumentativa. Mas como também é a epistemologia que revela a ideia de que, apesar disso, não poder ser conhecido previamente por qualquer argumentação de fato, o desenvolvimento da argumentação pressupõe no qual as alegações de validade só podem ser explicitamente discutidas num argumento se as pessoas que o fazem já souberem o que significa ter conhecimento implícito nas ações. Ambos, o significado da ação em geral e da argumentação em particular, devem ser pensados como fios entrelaçados logicamente necessários de um conhecimento a priori. Ou seja, vamos resumir aqui o que o Hoppe está querendo colocar. Eu vou encerrar com essa explicação porque essa parte já está bem grande e muito, muito complexa. Enfim, vamos entrar aqui para encaminhar para o encerramento com essa explicação. O que o Hoppe está querendo colocar aqui? Quando você vai fazer uma ação, algo que você quer fazer, por exemplo, eu vou fazer um exemplo besta aqui. Levantar esse controle. Estou fazendo essa ação, levantando o controle. Ou, sei lá, apertando o botão dele. Tipo, apertei aqui o botão. Vocês ouviram o barulho aí. O que isso quer dizer? Que eu propositalmente pensei nisso, ou seja, estava na minha cabeça, vou fazer isso e apertei o botão e foi feito. Se eu quiser argumentar com alguém de que eu não quero que essa pessoa aperte esse botão, portanto não ligue o ar-condicionado, isso aqui é um controle de ar-condicionado, eu vou ter que argumentar com a pessoa, falar, não precisa ligar o ar-condicionado, e eu vou ter que dar uma justificativa para ela, tipo, por quê? Ah, sei lá, porque eu acho que o clima aqui tá bom, sei lá, eu não quero, vai fazer barulho, vai atrapalhar o vídeo, enfim, eu posso fazer diversos argumentos dizendo o porquê. Mas para isso a pessoa precisa entender o que é um argumento, ela precisa entender o que está sendo proposto e ela precisa ter a capacidade para entender. Ou seja, não se pode argumentar que não se pode comunicar e argumentar. Entendeu esse ponto? Para ficar claro. O que pode ser feito nesse caso? Por que os dois estão conectados? Ou seja, o a priori da ação e o a priori da argumentação. Porque se você vai agir com alguma pessoa, vamos dizer assim, você vai fazer alguma coisa com uma pessoa, você precisa, por exemplo, convencer ela de alguma coisa. Que nem, vou vender alguma coisa para alguém. Outro exemplo. Vou fazer uma venda. Preciso convencer a pessoa de que aquele bem é melhor para ela do que ela não ter aquele bem. Eu estou fazendo uma ação, mas eu estou usando uma argumentação para fazer essa ação. Para convencer a pessoa de tal coisa. Uma persuasão, vamos dizer assim. Então, essa é a inter-relação entre as duas coisas. Ou seja, você precisa conhecer esses dois a priori para entender a questão. E por que são a priori? Porque, de novo, você não consegue refutar que você age, ou seja, humanos agem, a proposição básica da praxeologia misesiana, que humanos agem usando meios escassos para atingir, para sair de um estado de menor satisfação para um de maior satisfação. Isso é praxeologia misesiana básica, é tipo eu fazendo essa série, lendo o livro para você, explicando. E você também não consegue refutar que você não consegue argumentar e comunicar. Não se pode argumentar que você não pode argumentar e comunicar que você não se pode argumentar e comunicar, como o Hoppe colocou no capítulo. Então esses dois a priori eles estão intrinsecamente conectados. Bom, e aqui eu vou parar, como eu falei, né? Porque aqui ele vai entrar mais nessa conclusão. Tem uma outra nota de rodapé que... Olha o tamanho da criança aqui. Essa aqui, ó. Isso aqui tudo é nota de rodapé. Então vou deixar para o próximo vídeo. Eu vou lançar esse vídeo na quarta-feira e vou lançar as partes subsequentes quinta, sexta, sábado, domingo. E vou lançando como um vídeo extra por dia, igual eu estou fazendo hoje. Eu já fiz um vídeo. Link dele na descrição se você estiver vendo isso no dia que saiu. E se você não estiver vendo também, não tem problema. Mas é isso aí. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Deixa o que você acha aí da série. Enfim, o que você está achando. Se você entendeu, alguma dúvida, qualquer dúvida, provavelmente vai ficar dúvida porque esse capítulo é complexo. Comentários estão abertos, podem
falar livremente aí, pergunta o que você achou. E é isso. Queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.